Vamos começar o boletim falando do X. Na primeira edição, eu trouxe que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tinha começado a julgar a ordem do ministro Alexandre de Moraes para bloqueio da rede no Brasil. A votação começou às 0h e os integrantes da primeira turma da corte já formaram maioria para referendar a decisão de Moraes de bloquear o X aqui. Até às 6h30 da manhã, o Moraes tinha apresentado o próprio voto, depois foi o Flávio Dino e o Cristiano Zanin que concordaram com ele. Ainda faltam os votos de Carmen Lúcia e Luiz Fux. Mas para a gente entender o que pode acontecer agora que a maioria foi formada para manter esse bloqueio da rede social aqui no Brasil, eu recebo o advogado constitucionalista Kalel Dornaica. Kalel, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Kalel, eu queria começar te perguntando então quais são os fundamentos constitucionais que os ministros estão usando para justificar o bloqueio dessa rede social aqui no Brasil. Olha, a gente pode usar a Constituição como respaldo, principalmente no sentido de que ela é a ordem que estrutura o Estado brasileiro. E uma vez que você tem o descumprimento de ordens emanadas do Poder Judiciário, você tem uma violação direta à Constituição na sua base mesmo. Porque você imagina o seguinte: se isso se tratasse de um ato de um estrangeiro, de uma potência estrangeira, a gente estaria próximo de um cenário aí de agressão que levaria a uma declaração de guerra, ao rompimento das relações internacionais. A Constituição dá muita segurança para que essas decisões de bloqueio do X elas sejam mantidas. Num primeiro olhar, pode parecer que a liberdade de expressão estaria sendo violada, uma vez que você tem um bloqueio de um meio de comunicação. Mas a gente sabe que a restrição da liberdade de expressão é algo absolutamente natural no sistema jurídico, uma vez que você tem a reserva legal para tanto. E as decisões estão sendo embasadas numa reserva legal, ou seja, numa prioridade da lei antes do resguardo da liberdade de expressão, que nada mais é do que o cumprimento das ordens judiciais. Se você não cumpre uma ordem judicial, você está diante do crime de desobediência. Então você pode sim ter a sua liberdade restrita em virtude desse fundamento de reserva legal. Há algum precedente jurídico aqui no Brasil ou no exterior que a gente pode ter como referência para esse caso? No caso do Twitter é bastante inusitado o que está acontecendo no Brasil, mas a gente sabe que outros países já baniram a rede social. E veja, o fundamento, na verdade, é muito prático. Uma vez que você não tem um representante legal da empresa no país, é como se ela praticamente fosse uma empresa inimputável, digamos, uma empresa que não consegue sofrer nenhum tipo de sanção, você não consegue impor a ela nenhum tipo de sanção, ainda que tenha sido tentado, por exemplo, o bloqueio dos ativos, bloqueio das transações, bloqueios até de bens da empresa. Uma vez que você não localiza esses bens, não localiza esses valores e principalmente não localiza sequer o representante legal, é como se a empresa fosse imune à jurisdição brasileira. Isso, evidentemente, não pode ocorrer. É como se você tivesse uma terra sem lei e é isso que os ministros do Supremo hoje estão tentando evitar. Você deixou aí bem claro pra gente, né, essas consequências que as empresas têm que lidar. Então eu te pergunto agora, quais seriam os possíveis efeitos dessa decisão para as outras redes sociais? Essa decisão vai servir como um recado para elas? Sem dúvida. A gente sabe que no mundo globalizado, no mundo que está pulverizado pelas redes sociais, a gente tem uma interlocução muito forte com empresas que estão sediadas em outros países. Isso não é exclusividade das Big Techs. A gente tem empresas do agronegócio, empresas financeiras, empresas das mais variadas naturezas que estão sediadas em outros países. Todas elas, via de regra, mantêm sua representação legal no país. Não só para que esse representante possa, digamos, sofrer determinadas sanções, mas que também esse representante legal possa agir em nome da empresa caso algum abuso seja cometido contra ela. No momento que você tem uma empresa que foge a essa regra, que tenta, de certa forma, burlar esse sistema, você está, evidentemente, diante de um caso anômalo. Mas ele não é tão anômalo assim. Se a gente pegar, por exemplo, a concorrente aí que vem se propondo a ocupar o lugar do Twitter, a Blue Sky, ela também não tem representante legal no país. Então, veja, todo esse esforço tem sido feito para que a empresa X possa ser sancionada, e aí vem a substituir ela uma empresa que incorre no mesmo erro. Então, evidentemente, a gente tem um cenário que outras empresas vão começar a olhar com mais cautela para o Brasil, no sentido de que o Brasil é um país que a soberania é resguardada pelo STF. Claro, existe toda a discussão a respeito do banimento, de como isso poderia ferir os direitos fundamentais, como que isso poderia ser um ato
atentatória à democracia, mas eu, de fato, não vejo esse cenário como plausível. A gente não está diante de um cenário em que nenhuma liberdade individual fundamental está sendo violada. Não houve em nenhum momento um banimento de conteúdos. As pessoas, os cidadãos brasileiros, em nenhum momento foram banidos, em nenhum momento foram impedidos de dizer aquilo que eles pensam, e ainda têm resguardado a sua livre manifestação de pensamento, que é exatamente aquilo que a Carta Constitucional, de forma muito clara, institui para todos os brasileiros. Agora, uma empresa sediada em outro país que se nega a cumprir decisões judiciais, ela evidentemente está sinalizando para todas as outras que ela tenta atentar contra a justiça brasileira, né? Tenta burlar, de certa forma, a justiça brasileira, mas a justiça brasileira toma todas as medidas possíveis e até com um certo rigor, isso a gente tem que admitir, para que as leis delas sejam, para que a própria lei brasileira seja cumprida. Um pequeno exemplo, se vocês me permitirem, se a gente pensar que o nosso território, o território brasileiro, é exatamente a porção de terra, ou a porção espacial, ou a porção cyberespacial, onde a lei brasileira é aplicada, no momento que você tem uma lei, uma decisão judicial que não é cumprida, você tem um atentado contra a soberania do país. É como se você atacasse o território brasileiro. E no momento que isso é feito, o Brasil tem sim, na forma do Supremo, na forma do presidente da primeira turma, tem sim que reagir com todo o rigor possível para que a nossa identidade, para que a nossa dignidade enquanto nação seja preservada. Para a gente finalizar, caso o Elon Musk decida então respeitar a nossa legislação, você acha que o X pode voltar imediatamente ou isso ainda vai levar um tempo? Veja, a determinação do representante legal é uma das imposições que foram feitas pelo STF. Ele não só precisa nomear esse representante legal, que vai se responsabilizar, inclusive, podendo sofrer a pena restritiva de liberdade pelos atos da empresa, mas ele também vai ter que seguir à risca todas as determinações judiciais para que haja a continuidade das investigações que o Supremo tem promovido. E aí, claro, todos os direitos da empresa de discutir a respeito disso vão estar sendo resguardados, porque ele vai ter um representante legal que vai poder postular em juízo em nome da empresa, podendo defender seus direitos, discordando ou concordando, mas fazendo isso dentro do sistema judiciário brasileiro. Por isso que é tão importante que o Twitter, o X atualmente, venha a seguir as normas brasileiras. E veja, uma vez cumprido isso, não há razão para que as medidas que estão sendo impostas pelo STF, que elas venham a ter continuidade. E aí a empresa pode restaurar a plataforma, pode restaurar o uso do usuário brasileiro e pode voltar a funcionar normalmente no país. Kalel, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Metrópolis. Obrigado, boa tarde a todos.